A história de Davi é uma das mais conhecidas da Bíblia Sagrada. O rei Davi foi o segundo monarca de Israel. Ele reinou durante 40 anos e conseguiu lançar as bases para a formação do Estado hebraico. Na juventude, na guerra contra os filisteus, ele matou o gigante Golias. Davi nasceu em Belém, na Judéia, e era o 8º filho de Jessé, o belemita, descendente do povo hebreu, que se estabeleceu na região da antiga Palestina, às margens do rio Jordão. As principais informações sobre Davi são provenientes da Bíblia, dos livros 1 e 2 de Samuel. Olá, eu sou Ricardo Reimann e é um prazer receber você aqui no canal História. Na Bíblia, a história de Davi é registrada em mais de 60 capítulos, sendo que cerca de 60 referências são feitas no Novo Testamento. Autor de diversos salmos, com dons para a poesia, sua história é relevante para a cultura judaica e cristã. No judaísmo, Davi é o rei de Israel e do povo judaico. No Novo Testamento, consta que Davi é um ancestral direto do Messias. Vários episódios amorosos são registrados na vida de Davi. Sobretudo, seu adultério com Batseba, mulher de Urias, um de seus generais. Davi ficou impressionado com a beleza de Batseba e não conseguiu subjugar os seus desejos pecaminosos. Inicialmente, ele não sabia quem era Batseba, mas logo foi informado por seus servos que tratava-se da esposa de um de seus guerreiros. Mesmo assim, Davi ordenou que a mulher fosse levada ao seu palácio. Ali, ele se deitou com Batseba. Logo depois, o rei descobriu que ela havia engravidado dele. Então ele tentou a todo custo fazer com que Urias pensasse que o filho era dele. Para tanto, ele mandou que Urias retornasse à cidade de Jerusalém, na tentativa de convencê-lo a ir para casa e se deitar com Batseba. Caso isso acontecesse, ele não suspeitaria da gravidez dela. Mas Urias não aceitou ir para a sua casa e se deitar com sua esposa, enquanto seus companheiros estavam engajados numa guerra. Inclusive, Davi chegou até a embriagá-lo, mas ele não cedeu. Foi então que Davi se afundou ainda mais no erro ao ordenar que Urias fosse colocado na frente da batalha para ser morto. Dessa ligação nasceu Salomão, que sucedeu Davi e reinou de 970 a 930 a.C. Davi foi um homem de muitas mulheres, 7 mulheres e 10 concubinas ao todo, e gerou um grande número de filhos. Porém, uma jovem sunamita que cuidava do rei Davi em sua velhice aparece envolvida num contexto de uma tentativa de conspiração e morte de um dos filhos do rei. Essa jovem é Abisag. A história de Abisag está registrada no primeiro capítulo do primeiro livro de Reis, no Antigo Testamento. O significado do nome Abisag é incerto, mas alguns estudiosos sugerem que talvez esse nome signifique algo como "meu pai é um andarilho". Apesar de a Bíblia não trazer muitas informações sobre quem foi Abisag, a jovem aparece envolvida no contexto de morte de Adonias, um dos filhos do rei Davi. Além disso, o papel desempenhado por Abisag como companheira de Davi é muito debatido entre os intérpretes bíblicos. Abisag é descrita na Bíblia como uma jovem virgem natural de Sunem. A cidade de Sunem ficava a cerca de 26 quilômetros a sudoeste do Mar da Galileia, nas proximidades do Monte Gilboa, no território da tribo de Isacar. Devido ao fato de as letras L e N aparentemente serem trocadas em alguns materiais da antiguidade, alguns comentaristas observam que o apelido sunamita e sulamita podem ser equivalentes no texto bíblico. Se isso estiver correto, então ambos os termos indicam uma mulher de Sunem. Com base nessa possibilidade, alguns poucos estudiosos sugerem que Abisag pode ter sido a mulher citada poeticamente no livro de Cantares de Salomão. No entanto, não há evidência alguma disso, e a maioria dos intérpretes considera essa hipótese absolutamente improvável.
A Bíblia informa que no final da vida do rei Davi, ele teve muita dificuldade de se manter aquecido, e os servos envolviam com muitas roupas, mas ainda assim ele não conseguia se aquecer. Então os servos do rei mandaram procurar em todo o reino de Israel uma jovem donzela para estar perante o rei. Essa jovem tinha de cuidar de Davi e aquecê-lo com seus braços. A jovem virgem encontrada foi justamente Abisag, e ela cuidou do rei Davi e o serviu. Inclusive Abisag estava presente quando a rainha-mãe, Batseba, relembrou a Davi em meio a uma conspiração de Adonias, que também era filho do rei, a respeito do juramento feito de que Salomão seria seu sucessor no trono de Israel. A Bíblia diz que após a morte de Davi, Adonias falou com Batseba para que ela intercedesse junto a Salomão, para que Abisag lhe fosse dada por mulher. O contexto do pedido feito por Adonias foi muito turbulento. Isso porque, pouco antes, houve uma grande conspiração para fazer de Adonias o sucessor do rei Davi. Mas, quando Salomão foi oficialmente ungido rei em lugar de Davi, Adonias pediu indulto, temendo por sua vida. E Salomão deixou seu meio-irmão viver. Porém, mais tarde, Adonias resolveu fazer o pedido por Abisag, e evidentemente o rei Salomão o interpretou esse pedido como uma artimanha de Adonias para tomar o trono de Israel. Naquele tempo, no Antigo Oriente, tomar como esposa uma mulher que havia pertencido ao harém de um rei implicava uma reivindicação ao trono. Por isso Salomão entendeu que Adonias estava afrontando diretamente a sua autoridade como rei de Israel, ao desejar possuir Abisag. Então, ele ordenou imediatamente que Adonias fosse morto. E fica a pergunta, afinal, Abisag foi esposa de Davi? É verdade que os estudiosos discutem o real papel de Abisag ao lado de Davi. Alguns argumentam que Abisag foi como uma concubina ou esposa de Davi. Outros defendem que Abisag foi apenas companheira de Davi, no sentido de ela ter sido a pessoa encarregada de cuidar do rei Davi em seus últimos dias, sem que isso signifique que ela tenha se tornado esposa de Davi. De fato, essa é uma discussão um tanto quanto complicada, devido a dois fatores. Em primeiro lugar, o texto bíblico ressalta a respeito de Abisag que o rei não a conheceu. Em 1 Reis, capítulo 1, e versículo 4 diz: "E era a moça sobremaneiramente formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia, porém o rei não a conheceu." Isso significa que Davi não possuiu Abisag, ou seja, ele não teve relações com ela. Essa informação descarta a ideia de que Abisag tenha se tornado esposa de Davi. Por outro lado, em segundo lugar, a forma como Abisag foi associada à morte de Adonias parece indicar que, pelo menos perante o reino de Israel, Abisag era mesmo considerada a esposa ou concubina do rei Davi, ainda que eles não tenham tido relações sexuais. Muito bem, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. E se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, também dê o seu joinha e compartilhe esse vídeo com seus amigos.